Querida professora Natércia, nós estamos aqui hoje reunidos com tanta juventude à volta que não viveu o 25 de Abril, que não tem a nossa memória, que não recorda aquele dia semichuvoso em que, do alto do seu Chaimite, o herói que celebramos representava todo um movimento dos capitães, todo um movimento das Forças Armadas, todo um povo português. Ao mesmo tempo que outros seus camaradas estavam, desde antes, horas antes, ocupando locais fundamentais para acabar com uma ditadura, em que ele, megafone em punho, esteve ali permanentemente atento, vigilante, interventivo, líder, ao lado de tantos outros líderes, no fim de uma ditadura e no começo de uma democracia. Vocês mais jovens não assistiram a isto. E uma professora sabe bem como é importante trazer a memória do passado para o futuro. Não é para o presente, é para o futuro. É disso que se trata aqui hoje, nesta Casa da Cidadania. A Câmara Municipal, o Ministério da Cultura, quem concebeu o projeto, quem lhe proporcionou as condições, toda a equipa que trabalhou, todos os que permitiram que aquilo que foi sonhado fosse realidade hoje, começasse a ser realidade hoje, todos estamos a homenagear Salgueiro Maia e nele a homenagear o homem, a homenagear o militar, a homenagear o cidadão, a homenagear o democrata. Estamos a homenagear o homem. Um homem singular, disse eu, anos atrás, ao condecorá-lo, pela terceira vez condecorado por 3 diferentes presidentes da República. Singular desde criança. É verem o verdadeiro museu vivo, como todos os museus que têm ali atrás de vós. É verem como ele, criança, sonhava com aquilo que queria ser no futuro. Queria ser militar. Colecionava tanques. Como mais tarde colecionaria armas, tudo o que tinha a ver com a vida militar. Foi militar do nascimento até à morte. São assim os militares. Mas foi ele assim também como homem. Foi singular. Foi singular porque o seu caráter foi sempre fortíssimo. A sua personalidade marcante. A sua humildade permanente. Nunca lhe subiu à cabeça, como a muitos outros militares de Abril não subiu, o papel desempenhado naquele momento histórico. Passado o 25 de Abril, passado o 25 de Novembro, em que também esteve envolvido, continuou a sua carreira militar, na sua arma, cavalaria, nunca esquecendo o passado, cultivando as amizades e as camaradagens, mas nunca se colocando em bicos dos pés, nunca querendo nenhuma honraria, nunca procurando nenhuma benesse. E nisso representou o que há de melhor no povo português. Ele foi um retrato do que há de melhor no povo português. Na maneira como viveu a sua vida. Na maneira como resistiu aos esquecimentos. Como resistiu às injustiças. Como resistiu à doença fatal. Foi sempre ele próprio.
sempre coerente e consistente. É verdade, e é bom que se diga isso, que tendo consigo a professora Ana Tércia. Não há, a partir de muito cedo, um passo, um retrato, uma memória, um testemunho em que não estejam os dois. Estiveram os dois desde o namoro e depois o casamento, sempre na vida militar dele, sempre no empenhamento cívico dele, sempre nas lutas em que ele esteve envolvido, sempre. E é difícil saber quem foi mais corajoso, quem foi mais determinado, se foi ele, se foi ela. Foram os dois. Não é possível pensar Fernando Salgueiro Maia sem pensar em Ana Tércia Salgueiro Maia. Foram assim, são assim. Mas foi um homem singular, mas foi também um militar singular. Um militar singular. Porque de vez em quando vocês mais jovens não têm a noção da importância das nossas Forças Armadas. Nós somos independentes porque temos Forças Armadas. Porque tivemos Forças Armadas quando nos tornámos independentes há quase 900 anos. Nós continuamos independentes porque tivemos Forças Armadas ao longo da nossa história. Perdemos a independência, restaurámos a independência porque tínhamos Forças Armadas. Em momentos em que não perdemos a independência política, mas perdemos uma parte da independência económica e financeira, nós sabíamos que contávamos sempre com as nossas Forças Armadas. Contámos sempre com elas. Contamos com elas. E Salgueiro Maia percebeu isso. Que as Forças Armadas não são um homem. Não são um chefe, por muito importante seja o chefe. São um coletivo. Não são um momento singular, são uma história. Não são a iniciativa, por importante que seja, de um só ou de uma só. São a projeção da mesma força que se chama povo. As Forças Armadas são, ao longo da nossa história, o povo armado. E quem não percebe isso, não percebe nem as Forças Armadas, nem o país em que vive. Depois, Salgueiro Maia foi um cidadão singular. Singular, exemplar. Exemplar. Podia ter, depois do momento único da sua vida, porque é único, estar ali em frente do quartel do Carmo, ter ali o chefe do governo, ter ali uma parte do governo, ir lá o futuro Presidente da República, Spínola, falar com o então chefe do governo, ter o papel histórico de transportar presos o chefe do governo da ditadura e vários dos membros do governo da ditadura. E depois desse momento único, entender que tinha cumprido a sua missão como cidadão. Não foi o caso de Salgueiro Maia. Continuou a ser cidadão até ao fim da vida. Numa associação cultural, ao serviço da sua terra de origem, das suas raízes, mas também da terra que em larga medida o adotou, Santarém, ao serviço de tudo o que considerava ser intervenção cívica, afirmando alto e de forma corajosa o que pensava. O que pensava sobre o que corria bem e o que corria mal. Porque é isso a democracia. A diferença entre a democracia e a ditadura é que em ditadura só um ou alguns têm sempre razão. Em democracia não há ninguém que tenha sempre razão. Em ditadura o poder concentra-se. Em democracia o poder está separado. Em ditadura a opinião dos cidadãos não conta. Em democracia conta sempre e é o que conta mais. E é bom que quem exerce o poder em democracia, eu o digo à vontade, incluindo Menezes, que se nunca deslumbre pensando
que substitui o povo, que tem a última palavra, que é a última solução, que é eterno. Ninguém é eterno em ditadura. Verdadeiramente eterno em democracia. Em democracia, verdadeiramente eterno, só o povo. É a pátria e o povo que encarna uma das dimensões fundamentais dessa pátria. E Salgueiro Maia percebeu isso. Nunca deixou de ser cidadão. Nunca deixou de concordar e de discordar, às vezes que fosse necessário, em situações muito diferentes, porque tinha ajudado a criar uma democracia para ser democrática, não para ser uma democracia iliberal, como agora se diz, ou não democrática, ou seja, uma ditadura. E depois Salgueiro Maia, além de tudo isto, o democrata singular. Todos nós, e vocês mais jovens, já tiveram onde ter momentos de desilusão, de desgosto, de cansaço. Porque há erros, porque há omissões, porque há vazios, porque há desilusões. E de quando em vez sentem a tentação de perguntar: e valeu a pena o 25 de Abril? E vale a pena a democracia? E a resposta só pode ser uma: vale sempre a pena a democracia. Vale sempre a pena a democracia, porque ao contrário do que se passa em ditadura, em democracia os erros punem-se mais cedo ou mais tarde. Corrigem-se mais cedo ou mais tarde. Há sempre soluções, há sempre caminhos, há sempre procura da liberdade, há sempre ânsia por mais igualdade, por mais justiça. Não foi hoje, é amanhã. Não foi neste caso, é noutro. Não foi neste gesto, é noutro gesto. Não foi com esta pessoa, é com a mesma, mudando ou com outra. É essa a riqueza da democracia. E Fernando Salgueiro Maia abriu-nos esse caminho. Não esteve só. Esteve com os seus camaradas de armas, esteve com tantos e tantas portugueses e portuguesas que tinham lutado contra a ditadura, que lutaram contra a ditadura e que não deixaram de lutar contra a ditadura. Porque a democracia nunca está perfeita. Salgueiro Maia várias vezes nos recordou: não há uma democracia acabada. Não é uma realidade adquirida. Constrói-se todos os dias ou enfraquece todos os dias. E o nosso papel, o papel de todos nós, em particular dos mais jovens, é todos os dias dar um passo em frente na democracia. Apesar de ter havido na antevéspera um passo atrás, é preciso dar um passo em frente e, se possível, 2 passos em frente. E nunca descrer. Descrer da democracia como descrer de Abril é abrir caminho àquilo que não é Abril, nem é democracia. E há várias maneiras de descrer. Uma maneira de descrer é apagar o facto de antes da democracia haver ditadura. Havia ditadura. Havia ditadura. Uns dirão: mas a ditadura fez isto e fez aquilo e fez aquilo outro. Na economia, na sociedade, na política, na cultura. Mas não é disso que se trata. Todos os regimes fazem sempre alguma coisa. Do que se trata é de saber se os direitos das pessoas eram ou não respeitados. Se a liberdade existia ou não existia. A liberdade de pensar, a liberdade de escrever, a liberdade de exprimir o pensamento, a liberdade de se organizar, a liberdade de intervir votando, escolhendo e afastando aqueles que exercem o poder. Não havia essas liberdades, não havia esse pluralismo, não havia essa igualdade.
havia uma mortalidade infantil elevadíssima, havia um número de anos de escolaridade obrigatória limitadíssimo, e portanto é bom que isso seja recordado no momento em que recordamos o gesto fundador de Salgueiro Maia. Descrer da democracia é dizer que o 25 de Abril passou, cumpriu a sua missão, mas passou. Não passou, porque a democracia não passou e não vai passar. Deve melhorar, deve melhorar. Deve progredir, deve progredir. Mas em democracia. Descrer da democracia é dizer que quem fez o 25 de Abril o fez num momento determinado, em situação determinada, e disso retirou os louros. Não é verdade. Se a agrura que têm muitos dos que fizeram o 25 de Abril, antes dele, no dia 25 de Abril e depois dele, é que nem sempre a pátria foi justa para com eles e para com elas. Não foi. Não foi. Isto é, a humildade de Salgueiro Maia foi o exemplo de muitos combatentes, de muitos lutadores que o foram e nem sempre foram devidamente reconhecidos. Descrer da democracia é confundir alguns erros, algumas omissões, alguns esquecimentos ao longo da vida da democracia com a democracia. Com a democracia. Não há confusão possível. Não pode ser admitida essa confusão. E é isso que estamos aqui hoje também a celebrar. Mas celebrar significa levar a sério o gesto de Salgueiro Maia. E levar a sério o gesto de Salgueiro Maia é continuar o caminho que ele e tantos outros abriram a 25 de Abril. É continuar. Não interessa se vocês jovens não estiveram lá. Muitos de vocês podem chegar hoje onde chegam e ainda é pouco, têm de chegar mais longe nos vossos estudos, porque houve democracia. Muitos daqueles que com legitimidade se queixam hoje de que precisamos de mais saúde e melhor saúde, no entanto, é bom que saibam que sem democracia não tinham dado passos essenciais que foram dados na saúde, a começar na saúde pública. Muitos daqueles que legitimamente se preocupam com a situação que vivemos hoje, sobretudo em pandemia, e que é preocupante, daqueles que não têm emprego, daqueles que veem os salários cortados, daqueles que vivem os efeitos económicos e sociais desta pandemia, quando eles dizem, e dizem com razão, que é preciso recuperar, é preciso reconstruir, é preciso ir mais longe, é bom que se recorde, efetivamente, que naquela ocasião, em ditadura, a desigualdade social era maior do que aquela que infelizmente ainda hoje existe. Que a pobreza que existia era maior do que aquela que ainda hoje infelizmente existe. A desigualdade que permitia a uma minoria na qual eu me integrava chegar à universidade. Mas éramos uma minoria de uma minoria. Pouco a pouco, de acordo com a situação das famílias, eu via partir os meus colegas. Uns partiram no 4º ano, outros partiram no 6º ano, que é hoje o 6º ano. Outros partiram no 8º, no 9º ano. A grande maioria partiu antes de poder chegar ao ensino superior. A esmagadora maioria. Quer isto dizer que estamos satisfeitos? Não. Fernando Salgueiro Maia nunca esteve satisfeito até ao fim da vida. Foi sempre insatisfeito. Mas um democrata é sempre insatisfeito. Senão não é democrata. Um democrata que não é insatisfeito é um democrata que se acomodou, que se habituou, que se deslumbrou.
ou porque exerce o poder, ou porque exerceu o poder, ou porque pensa ir exercer o poder. Um verdadeiro democrata nunca se acomoda, porque os desafios que temos de enfrentar são muitos, de todas as gerações aqui presentes. E por isso é que o museu que temos ali é um museu vivo que se chama Casa da Cidadania. Não foi preciso colocar lá o nome de Salgueiro Maia, porque esse está na história de Portugal, está na nossa memória, está na memória de Castelo de Vide e está na memória de todos aqueles que hoje, amanhã e sempre lutarão pela democracia. Chama-se Casa da Cidadania porque temos de lutar pela cidadania todos os dias, permanentemente. De cada vez que virmos que há abusos de poder económico, temos que lutar porque haja justiça, poder judicial, controle do poder político que impeça esses abusos. De cada vez que haja queixas de abusos do poder político, temos de lutar porque haja separação de poderes, porque haja controle pelo poder judicial, que haja, sobretudo, a última palavra do povo. E isso tem que estar sempre no nosso pensamento. Sempre no nosso coração. Foi assim com o Salgueiro Maia. Agradeço a todos aqueles que puseram de pé esta Casa de Cidadania. Foi muito bem dito, que é de Portugal, que é de todos os portugueses, mas que é também, de uma forma especial, por se encontrar aqui, de Castelo de Vide, este passo que é dado hoje. Porque ainda bem que este passo é dado, porque é um passo de esperança. Em pandemia, o que muitas vezes nós sentimos é mais depressão do que esperança. É mais solidão do que solidariedade. É mais medo do que vontade de avançar. Nenhuma democracia se constrói na base do medo ou na base da desesperança. Não. E esta esperança é uma esperança de todos, crentes ou não crentes. Por falar em crentes, agora me lembro, está ali o seu bispo, que ainda vou a tempo de cumprimentar adequadamente. Crentes de várias crenças, ou não crentes numa determinada fé religiosa, mas crentes na pessoa, na dignidade da pessoa que está na Constituição. Na diferença de cada pessoa, não há duas pessoas iguais. Hoje celebramos uma pessoa que teve uma vida diferente de tantas outras pessoas, mas que fica a marcar porque representou essas pessoas, representou o nosso povo, representou as nossas Forças Armadas, representou todos os cidadãos, representou todos os que lutam pela democracia. E por isso lhe estamos eternamente gratos. Que viva para sempre o exemplo de Fernando Salgueiro Maia, que viva o nosso querido Portugal.